Fala galera, tudo em ordem? Aqui quem fala com vocês é Carlinhos, professor de Biologia para mais uma resolução do Enem 2020. Vamos dar uma olhadinha nessa questão número 100. Lembrando, estamos utilizando como base o caderno cinza. E essa questão ela traz muito conhecimento sobre física, biologia. Então, essa é uma temática muito bonita de ciências da natureza, a biofísica da fotossíntese. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos? Vem comigo. Vamos lá. O que é que ele está dizendo aqui nessa questão? Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do experimento. Veja só, isso aqui é o texto base, aqui ele traz para a gente uma imagem, e depois ele pergunta aqui no comando, considerando a figura, a faixa do microespectro, olha só, a faixa do microespectro em que a alga possui a maior taxa de realização fotossintética é a do. Então, ele quer saber a maior taxa de realização fotossintética da alga. E, para isso, você tem que saber alguns conhecimentos. Bom, para a gente começar aqui a resolver essa questão, a gente primeiro precisa lembrar o que é a fotossíntese. A fotossíntese é uma via metabólica em que a gente acontece a conversão, converte a energia luminosa em, vamos até destacar, mudar a cor aqui, ó, energia química. Energia química. Essa energia química aqui, gente, ela será utilizada na segunda fase do processo fotossintético para produção de matéria orgânica. Cara, muitas vezes a gente encontra na literatura a famosa reação fotossintética, não é? Que é dessa forma assim: 3CO2 mais 6 moléculas de H2O é utilizada para produzir C3H6O3 mais 3 oxigênio. 3 oxigênio e também água. Agora, veja só, tem algumas particularidades aqui. O CO2, ele será reduzido por essa energia química na segunda fase do processo fotossintético. Essa água, ela fornece um meio para a reação metabólica e também ela será quebrada pela energia luminosa. E esse oxigênio aqui, ele virá da molécula de água. Isso é muito importante. Esse processo aqui a gente chama de fotólise da água. Fotólise da água. Ou então, equação de Hill. Porque quem descobriu esse processo foi um pesquisador chamado Robin Hill. Isso é muito interessante. Então, é dessa fotólise da água aqui que o oxigênio vai ser liberado. Inicialmente, nos estudos da fotossíntese, a gente achava que era o CO2. Porém, na presença de CO2 e tirando essa água, utilizando como composto o H2S, esse é um processo feito por bactérias, o oxigênio não era liberado, e sim o enxofre. Então, a gente descobriu que mesmo mantendo o CO2 e alterando essa água aqui, o oxigênio não era liberado como produto, mesmo o CO2 sendo mantido na reação. Então, esse oxigênio não vinha do CO2, ele vem da fotólise da água. E eu sei que vocês estão perguntando, mas Carlinhos, você errou. Você colocou aqui C3H6O3. Não seria C6H12O6, que é a glicose? Cuidado! Mesmo que o composto principal utilizado nas reações de fotossíntese nos livros seja a glicose, o principal produto,
primeiro são produzidos trioses, compostos de 3 carboninhos, que depois são unidos para a formação de uma hexose. Isso aqui é muito importante. Na segunda fase da fotossíntese, primeiro são produzidos trioses, e só depois essas trioses se juntam para a produção da hexose. Cara, que bonito. Lindo demais. Então a gente já tem uma base para trabalhar aqui sobre a fotossíntese, mas a gente precisa lembrar sobre uma coisa. Essa luz aqui, ela é uma pequena microfaixa do espectro eletromagnético, não é? Essa luz visível aqui, ela é uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Ela varia desde o violeta, vamos pegar a cor violeta para representar, fica mais fácil. Varia desde o violeta até o comprimento de onda vermelho. Isso é importante demais. Na verdade, vamos colocar uma exclamação aqui, as moléculas que absorvem luz, são chamadas de pigmentos. E realmente existem pigmentos que absorvem todos os comprimentos de onda e aparecem na coloração preta. Porém, a maioria dos pigmentos, absorve comprimentos de onda específicos. Isso é interessante demais. E os pigmentos mais famosos relacionados ao processo de fotossíntese, eu trouxe aqui 2 exemplos, são as clorofilas e os carotenoides. Vamos entender a diferença de um para outro. As clorofilas, elas estão presentes aqui em todos os cloroplastos. Porém, nós temos 2 tipos de clorofilas. As clorofilas A, as clorofilas B, que são as mais famosas, e em algumas espécies de algas a gente encontra também a clorofila C. Por exemplo, as algas pardas. A clorofila A, ela está presente em todas as plantas, repara, escuta o que eu estou dizendo, em todas as plantas, e na verdade eu vou ser mais geral ainda, ela está presente em todos os eucariontes fotossintetizantes e nas cianobactérias também. Então, cara, todo organismo que faz fotossíntese, do ponto de vista dentro dos eucariontes fotossintetizantes e dentro das cianobactérias, terá essa clorofila A aqui. A clorofila B está presente nas plantas, está presente nas algas verdes e está presente nos euglenoides. Então você já repara que a clorofila A ela é muito mais geral do que a clorofila B, porque a clorofila A ela é o pigmento que está diretamente relacionado com as reações fotossintéticas. Carlinhos, e a clorofila B não? A clorofila B, na verdade, ela amplia a faixa de absorção de luz da planta. Vamos puxar uma setinha aqui, ó. Amplia a faixa de absorção. Isso é importantíssimo. A clorofila que está diretamente relacionada com a fotossíntese é a clorofila A. A clorofila B não substitui a clorofila A. Mesma coisa dos carotenoides, que são pigmentos que aparecem na coloração amarelada, alaranjada e avermelhada, são pigmentos que também absorvem luz, mas eles direcionam essa luz, isso aqui é importante, eles direcionam essa luz para a clorofila A. Eles não substituem a clorofila A no processo fotossintético. Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Os carotenoides estão presentes aonde? Em todos os cloroplastos e também nas cianobactérias. E o aluno pergunta muito por que as plantas, principalmente as folhas, têm a coloração verde se tem carotenoides. Cara,
a quantidade de clorofilas nas estruturas dos cloroplastos é maior do que a quantidade de carotenoides. É por isso que a coloração verde ela predomina. Entendesse? Então, olha o tanto de coisa que você já aprendeu aqui. Estamos perto de chegar no gabarito. Vem comigo. A gente agora vai estudar um pouco do espectro de luz visível e a eficiência no processo fotossintético. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui comigo. Repare. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. Aqui nós temos o comprimento de onda em nanômetros. E repare que aqui nós temos o violeta. E lá para o final, nós temos aqui o vermelho. No meio dessa faixa de luz visível, nós temos aqui o verde. Vamos entender uma coisa. E aqui ele traz os exemplos, não é? Olha que coisa legal. Aqui nós temos a taxa fotossintética. Repare que nesses pontos aqui do gráfico, vamos traçar um paralelo aqui que vai ficar mais fácil da gente conseguir observar. Nesses pontos aqui, são os momentos do gráfico que a gente tem a maior taxa de fotossíntese. Maior taxa de fotossíntese. E aqui nós temos 3 pigmentos, a clorofila A clorofila B e os carotenoides. Cara, veja que a taxa de fotossíntese, ela bate com a absorção estimada das clorofilas A e da clorofila B e também dos carotenoides. Olha a clorofila A aqui, ó. Ela tem uma absorção nos comprimentos de onda. Vamos puxar aqui, ó. Uma absorção maior dos comprimentos de onda violeta e azul. E também, nesse ponto aqui do gráfico, a gente consegue ver, ó, do comprimento de onda vermelho. Do comprimento de onda vermelho. Olha a taxa de absorção delas aqui, ó. O vermelho, violeta e o azul são as maiores taxas de absorção e isso bate diretamente com a maior taxa de fotossíntese, mostrando pra gente que as clorofilas têm um papel absurdamente importante nas reações fotossintéticas. Carlinhos, e o verde, pelo amor de Deus, gente? Olha o verde aqui. Cara, o verde, ele na verdade, ele tá ligado com a menor taxa de fotossíntese. Porque se uma clorofila, ela aparece pra gente na coloração verde, ela absorveu os comprimentos de onda e refletiu o verde. O verde é refletido pela fotossíntese. Cara, que bonito. Isso aqui é um assunto muito elegante, gente. Eu me empolgo muito falando sobre fotossíntese, porque é uma coisa extremamente bonita. Então, a gente já sabe que nos comprimentos de onda violeta, azul e vermelho, a gente tem as maiores absorções das clorofilas e, consequentemente, as maiores taxas fotossintéticas. Vem comigo aqui para a gente gabaritar essa questão. Engelmann, na verdade, não tinha um aparelho para medir a taxa de oxigênio. Então, ele utilizou bactérias aeróbias, que são bactérias que consomem o oxigênio. Elas utilizam o oxigênio no metabolismo. Então, onde a gente tiver a maior crescimento dessas bactérias, a maior colônia, a maior taxa de reprodução, é onde a gente tem a maior taxa de oxigênio. E a gente já sabe que um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio, cara. Então, onde tiver a maior taxa fotossintética, vamos colocar aqui, ó, maior taxa de fotossíntese, vai bater diretamente na maior liberação de oxigênio, que também vai bater na maior quantidade de bactérias aeróbias. Bora gabaritar? Olha, nesse gráfico a gente vê aqui um crescimento de bactérias aeróbias grandes nesse ponto e nesse ponto aqui. E aqui nós temos a alga verde, o filamento de alga verde. Embaixo nós temos o espectro, vermelho, amarelo, verde. Repare que no amarelo e no verde, é o local que a gente encontra menor taxa de bactérias aeróbias. As maiores são, começando aqui no azul, passando para o anil e para o violeta, e também aqui no vermelho. No vermelho, aqui nesse experimento, ainda aparece maior do que o anil
do que o anil e o violeta. Então, o local onde a gente tem a maior taxa de fotossíntese, nesse experimento aqui, vai ser no comprimento de onda vermelho. Gabarito para a gente fica aqui na letra E. Que questão belíssima. Lindíssima, bem elaborado. Só que não é uma questão difícil. Uma questão que chega aqui para a gente no nível médio para fácil. Beleza, gente? Foi um prazer resolver essa questão com vocês e nos vemos novamente na próxima resolução. Valeu, galera!